personagem muito importante da dramaturgia do mundo é Bertolt Brecht. Então, Bertolt Brecht foi um dos mais importantes dramaturgos do século XX. O sistema Coringa foi criado por Augusto Boal com base em técnicas empregadas por Brecht. As criações desse dramaturgo alemão foram fortemente influenciadas pelos acontecimentos políticos e sociais da Alemanha no pós-guerra, trazendo para a cena temas urgentes da sociedade de seu tempo, dando origem a uma nova forma de fazer teatro. Para Brecht, o palco não deveria ser uma imitação da realidade, mas sim revelar ao espectador que ali, sobre os tablados, se contava uma história e que essa história era reflexo da visão do mundo daqueles que a contavam. E desse modo, o espectador poderia tornar-se consciente de que a história não está previamente determinada, mas ela pode ser construída e contada de diferentes pontos de vista. Nas diferentes fases de seu trabalho, Brecht experimentou inúmeros recursos cênicos e dramatúrgicos que pudessem potencializar essa relação com os espectadores, como a utilização de canções, a utilização de cartazes explicativos, de projeções de imagens, convocando a atenção da plateia para a discussão política proposta pela peça. E com relação à atuação, Brecht propunha que os atores não se transformassem completamente em seus personagens, fazendo o público acreditar que estavam diante de uma pessoa real. Mas ele conduzia seus atores por meio de um efeito de distanciamento ou de estranhamento, em que se evidenciavam os gestos da personagem de acordo com a sua função social. E desse modo, em seus textos e também nas encenações, os atores assumiam a função de narradores, contando ao público quem eram as suas personagens e as apresentando como uma obra de ficção. Nós veremos um vídeo com alguns trechos de fatos importantes da vida desse importante dramaturgo, Bertolt Brecht. Bertolt Brecht nasceu no dia 10 de fevereiro de 1898 em Augsburg, na Alemanha. Ele foi poeta, dramaturgo, diretor teatral, prosador, teórico, professor e ativista político. Em 44 anos de atividade intelectual, escreveu aproximadamente 2.300 poemas, 48 peças de teatro, 50 fragmentos dramatúrgicos, 3 romances, 230 contos, roteiros e argumentos de filmes, 6 coleções de narrativas e diálogos, mais de 800 páginas de diários e anotações autobiográficas, uma vasta correspondência e cerca de 1.200 artigos sobre teatro, literatura, música, rádio, fotografia, cinema, ciência, filosofia e política. Ele só não é o dramaturgo mais encenado no mundo porque tem William Shakespeare, mas o cara foi muito encenado. Ele era filho de Bertolt Brecht, sim, ele tinha o mesmo nome que seu pai, que era diretor de uma fábrica de papel. O seu pai ele era extremamente católico, extremamente exigente. A mãe dele foi a Sofia Brezin, que também era católica protestante e fez com que ele fosse batizado na mesma igreja. Então ele vivia num ambiente altamente protegido, pequeno burguês, e isso vai se transformar bastante ao longo dos anos. Brecht era uma criança muito nervosa, muito cedo ele descobriu que ele tinha alguns problemas cardíacos, e essa doença que ele descobriu muito jovenzinho impediu ele que fizesse atividades físicas, fizesse algumas coisas coletivamente. Então ele acabou tendo que se ligar nas atividades mais intelectuais, lendo livros, jogando jogos como xadrez. Quando ele também era bem jovem, ele gostava de frequentar a feira anual de artes, onde ele gostava de assistir peças de teatro, palhaços, dançarinos, e esses elementos todos acabaram sendo todos eles incorporados nas suas peças teatrais, nos seus poemas ao longo de sua vida. Nos tempos de escola, ele também fundou um jornal chamado Die Ente, no qual ele contava com alguns colaboradores. Para ele não importava muito quem que escrevia os textos, ele gostava desse trabalho coletivo, de criação coletiva, e para ele o mais importante nessa história toda era o que era escrito e o divertimento. Esse mesmo grupo de colaboradores do jornal era um grupo também para festas, para diversões, eles gostavam de sair juntos para recitar poesias, cantavam, enfim, era um grupo para todas as coisas, para o trabalho e para a diversão. O Brecht, mesmo muito novo ainda, ele queria muito ser publicado, mas para ele poder ser publicado, para ele poder ser escutado, ele precisava falar dos assuntos do momento. Então a Primeira Guerra foi o primeiro grande tema que ele começou a pesquisar e a visitar. E em uma das matérias que ele escreveu, ele começa a matéria dizendo: ser mãe é sofrer. E ele acaba escrevendo esses textos sob um pseudônimo chamado Berthold Eugen.
Em 1916, ele quase foi expulso do colégio por ele confrontar o pensamento da igreja, o pensamento horaciano. Ele disse o seguinte numa redação: o ditado que é doce e honroso morrer pela pátria só pode ser visto como propaganda. Morrer sempre é difícil, seja na cama ou na batalha, especialmente quando se trata de jovens. O primeiro amor do Brecht foi uma mulher chamada Paula Banhauser. Ela era chamada de Bi pelo Brecht e ele se autodenominava Bidi. No início de 1918, o Brecht estava correndo risco de ter que servir o serviço militar. Ele acaba sendo designado como enfermeiro psiquiátrico de um hospital de campanha. Ele escreve um poema chamado A Lenda do Soldado Morto e vai lhe causar um grande problema porque ele acaba tendo seu nome incluso numa lista dos traidores da pátria pelos nazistas. Em novembro de 1918, Brecht é encenado num palco pela primeira vez com uma peça chamada Tambores da Noite. Brecht era um homem de muitas mulheres e numa dessas idas dele ao teatro, indo assistir peças, escrevendo peças e começando a se tornar uma pessoa levemente conhecida, ele conhece uma atriz chamada Marianne Zoff. Dizem que ele simplesmente foi no camarim dela e falou pra ela que ele gostaria de ser o seu namorado e ela falou assim que tudo bem, mas que ela não poderia ser só a namorada dele porque ela tinha um amante, um amigo que era bem de vida e ela não queria abrir mão desse amigo bem de vida rico dela. Mas eles começam a ter um romance a partir daí. Só que nesse mesmo tempo que ele começa a ter esse romance com a Marianne, ele descobre que a Paula, que era aquele primeiro amor dele, o primeiro romance dele, estava grávida do seu primeiro filho, que vai se chamar Frank. Ele continua tendo uma relação com as duas, mas o pai da Paula não permite que ela se case com Brecht, que ele assuma o filho dele. Seria visto com maus olhos se soubessem que ele teria um neto filho de Bertold Brecht. Nessa mesma época que ele assume o romance com a Marianne, ela também engravida e desse romance nasce a segunda filha do Brecht, que é a Hanne. Entre 1918 e 1920, o Brecht acaba se mudando para Berlim. Lá ele vive em condições paupérrimas, muito precárias. Ele vive mudando de casa, ele acaba vivendo em abrigos, com muito pouco dinheiro para comer. E o pouco que ele tinha para comer ele acaba usando para bebidas, enfim. Ele acaba procurando parceiros de trabalho, né, porque ele estava construindo uma nova vida numa outra cidade. E um desses parceiros vai ser o seu parceiro para a vida inteira, que eu vou falar o nome dele, que eu provavelmente vou errar, que é o Leon Feuchtwanger. Quando ele se muda para Berlim, o que acontece? Ele conhece uma nova atriz que vai encantá-lo e essa nova atriz vai permanecer na vida do Brecht por muitos anos, até o final da sua vida, que é a Helena Weigel. A Helena ela é austríaca e ela é considerada uma das grandes atrizes da Áustria naquele período. E com a Helena, o Brecht tem mais 2 filhos, o Stefan e a Bárbara. Então, nessa época, a gente tem o seguinte cenário, só para fazer um resumão. O Brecht está com 26 anos, em Berlim, paupérrimo, sem eira nem beira, deixou 2 filhos, né, com a Marianne e com a Paula, e está com constantes problemas financeiros com esses filhos todos. Então esse era o retrato desse artista enquanto jovem. Porém, o Brecht percebe que estava acontecendo um movimento ali em Berlim, que a arte começa a entrar numa seara, que ela começa a ser vendida como uma mercadoria. E Brecht resolve se aproveitar dessa nova seara da arte e fala assim, peraí, eu não concordo com isso, mas eu vou me aproveitar do sistema para tentar me manter e sustentar a minha vida, porque preciso comer. Ele passa a vender poemas, ele trabalha com todos os gêneros, publica em revistas de moda, compõe textos para discos, poemas publicitários. Ele foi um implacável negociador da sua arte. Tem até um poema que eu trouxe para vocês na semana passada, que ele fala sobre isso, sobre a venda dos poemas, a venda de quadros, como que a arte se transforma em mercadoria e como que depois de um tempo também a arte deixa de ser tão valorizada mesmo sendo mercadoria. Então vira uma mercadoria barata ou uma mercadoria sem nenhum valor. Coisa bastante interessante é que nessa mesma época ele começa a frequentar alguns eventos esportivos e um dos esportes que ele gosta muito de assistir é o boxe. E o boxe para ele era uma experiência que é como deveria ser o teatro na concepção dele. Então, a partir de vários elementos que ele acompanhava durante aqueles campeonatos, aqueles torneios, ele criou
a sua própria forma de fazer teatro, que eu vou falar mais adiante como que vai ser isso mais ou menos. Um pouco mais adiante, o Brecht conhece uma nova mulher chamada Elisabeth Hauptmann, que ela vai ser a sua nova colaboradora e, claro, também sua amante. Nesse período que ele conhece a Elisabeth, ele resolve tentar novamente criar um coletivo em que ele pudesse criar com outras pessoas em parceria. Esse é um elemento da criação coletiva, minha gente, que é muito importante na trajetória do Brecht. Ele sempre trabalhou muito coletivamente. Brecht, ele é criador de um teatro chamado teatro épico, que eu vou tentar explicar de uma maneira bem simplificada. A figura do ator está lá em cena e ela demonstra uma ação. E ele vai comentar essa mesma ação. É como se ele transplantasse para o palco a figura do professor. Em linhas gerais, de uma forma bem simplificada, é como se ele dissesse para vocês, espectadores: isso aqui, gente, é teatro. O tempo todo ele quer dizer: isso aqui é uma grande encenação. Mas não pode deixar de ser crítico, não pode deixar de ser questionador. Ele vai jogar o tempo todo na sua cara: olha, isso aqui é teatro, a gente tá brincando de mostrar uma coisa pra vocês que acontece aí de verdade, aí nas ruas, aí do lado da sua casa, na sua comunidade. Pense sobre isso. Em 1955, Brecht recebe em Moscou o Prêmio da Paz de Stalin e em seu discurso ele diz: aquilo de que sempre vão querer convencê-lo, os povos sabem. A paz é o alfa e o ômega de toda atividade filantrópica, de toda a produção, de todas as artes, inclusive a arte de viver. No final da sua vida, o Brecht morava em Berlim, do lado do teatro do Berlin Ensemble, que foi construído para ele. E também ele morava bem perto do cemitério onde ele foi enterrado. Eu tive a oportunidade de conhecer esse lugar quando eu fui para Berlim, é maravilhoso. Aliás, agora na época da pandemia, eles mudaram toda a estrutura do teatro. Eu vou ver se eu encontro para mostrar aqui para vocês as imagens de como era o teatro e de como ficou agora. Eles tiraram as cadeiras de dentro, sabe? Então, eles reestruturaram agora para essa época, né? Para manter as atividades do teatro, mas com menos gente. No dia 14 de agosto de 1956, ele falece na sua própria casa de infarto. Os serviços fúnebres não houve discurso conforme seu desejo. Ele não podia mais se manifestar, foi enterrado por preconceitos. No leste da Europa, ele foi lido como um poeta do Estado e no Ocidente como ideólogo e servo do comunismo. Aos pósteros: confesso, eu não tenho esperança. Cegos falam de uma escapatória. Eu enxergo. Quando os erros já se esgotaram, senta-se, derradeira companhia, o nada à nossa frente. E finalizamos mais uma aula de arte, tendo hoje conhecido um pouco mais a respeito de duas personagens da vida real bastante importantes. Bertolt Brecht, dramaturgo, um dos mais importantes do século XX, e Augusto Boal, importante figura também do teatro nacional e internacional. Então, finalizamos mais uma aula de arte e até a próxima semana.